Amém. Vamos iniciar o nosso culto de louvor, adoração, de oração, de pacto de fé, né? Eu gostaria de dizer para vocês, né, que hoje a gente vai rapidamente, né, eu queria trazer duas verdades poderosas para o seu coração, para que a gente inicie o culto de uma maneira diferente, para que a gente comece o culto de fato com o coração voltado para o Senhor, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 100, versículo 4, e 2 Coríntios 3, 17. Nós vamos começar lendo pelo Salmo 100. Então, assim, de maneira rápida, eu queria trazer duas verdades espirituais poderosas para que a gente comece o nosso culto de maneira diferente e poderosa, amém? Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei-o o seu nome. E 2 Coríntios 3, 17. Nos diz assim, ó. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, amém? Eu queria trazer duas verdades poderosas para essa abertura, né, para a gente iniciar o culto. A primeira é que no capítulo 100 de Salmo, no versículo 4, ele nos convida a entrar na presença de Deus com gratidão e louvor ao Senhor. Isso significa que quando a gente começa, quando a gente está na presença do Senhor, nós devemos começar com louvor e gratidão ao Senhor. E o gratidão e louvor são duas chaves poderosas e espirituais. E elas não apenas nos conectam com o céu, mas também preparam o ambiente para o Espírito Santo se mover. E a segunda verdade é que nós lemos em 2 Coríntios 3,17, que diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Isso significa que quando nós estamos com o nosso coração aberto, e quando a gente está com a nossa adoração sincera, quando nós estamos com o nosso coração de adoração, o Espírito Santo encontra liberdade para agir. Logo, né, nesse início de culto de terça-feira, eu queria que a gente abrisse de fato os nossos corações e que a gente começasse esse culto com louvor, em adoração ao Senhor e principalmente criando um ambiente onde o Espírito Santo se mova, amém? Vamos levantar, vamos orar, vamos consagrar esse culto ao Senhor com os nossos corações abertos para o que Ele irá fazer, amém? Deus, ó Pai, obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, Deus, não como um culto normal, Pai, mas um culto, Pai, preparado pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que certamente, Pai, penetrará no nosso coração, Pai. Oh Deus, Pai, nós oramos, Pai, para que o louvor, Pai, venha do céu para o nosso coração. Que a palavra, Pai, certamente virá do céu para o nosso coração, Pai. Todos os louvores, todas as nossas falas, Pai, certamente virá do céu para o nosso coração, Pai. Nós queremos nesse momento preparar o nosso coração, Pai, para o Teu mover, para a ação do Espírito Santo, Deus, Pai. Oh, Pai, nós queremos inclinar o nosso coração, Deus, para ouvir a Tua palavra, Pai, que é boa, perfeita e agradável para nós, Pai. A Tua palavra é boa para nós, para os nossos ouvidos, Pai. E que nós, em nome de Jesus, possamos, Pai, espalhar a Tua verdade, a Tua palavra, Pai, para onde quer que a gente vá, Deus. Então nós queremos nos render a Ti, nós queremos esquecer as coisas que têm nos atrapalhado, as distrações da semana, as dificuldades da semana. E nós queremos de fato inclinar o nosso coração por louvor, Pai, para adoração, pela Tua palavra que será ministrada para nós, Pai. Oh Deus, Pai, encontre em nós um lugar, Pai, onde o Espírito Santo se mova, Deus. Obrigado pela Tua santa e boa palavra, Pai. E nós consagramos esse culto em Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O convite já nos foi feito nesta noite.
A palavra introdutória nos falou que nós devemos entrar na presença do Senhor com o nosso coração grato. E que nessa noite possamos ser gratos por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Que Ele tem feito pela nossa casa, pelas nossas vidas. Porque antes andávamos perdidos nas trevas, na escuridão. Mas o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, um dia Ele nos encontrou, nos resgatou e nos trouxe para esta luz. E isso é o motivo de darmos honra, glória ao nome do Senhor, porque um dia Ele nos trouxe para a luz, e essa luz nos guia. Essa luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Salvação, e a Ti me renderei.
sei que vivo estás e um dia voltarás. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Que a cada minuto o nosso coração possa ansiar a volta do nosso Mestre. Que todos os dias possamos desejar em nossos corações: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. A ele seja dada toda a honra e toda a glória. Amém. Louvado seja o Senhor por essa noite de oração, por esse culto pacto de fé, por esse tempo de aliança com Deus. Cantamos essa canção, Eu Nunca Saberei o Preço. E hoje eu estava meditando no que escreveu Agostinho de Hipona sobre isso. Para você saber o preço que foi pago, é só você se lembrar que um Deus morreu na cruz. Esse foi o preço. Um Deus morreu na cruz por mim e por você. Amém? Por isso temos que dar a Ele toda a honra e toda a glória, todos os dias e o tempo todo. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, abra aí a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Verso 32 a 35, a Bíblia Sagrada nos diz assim: Agora, pois, encomendamo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Louvado seja o Senhor. Vamos orar sobre esta palavra com esta intenção e entendimento de que melhor é dar do que receber. Nós já fomos santificados, e quem é santificado não precisa de ficar cobiçando prata e nem ouro, e tem um entendimento de que ser um abençoador é muito melhor do que ser abençoado por alguém. Não que ser abençoado seja ruim, mas no sentido do termo bíblico, ore para que Deus te dê condições de ser um abençoador, porque a melhor coisa é dar do que receber. Vamos orar sobre esta palavra em nome de Jesus? Quem deseja ser um abençoador? Você deseja? Eu desejo que Deus me dê mais e mais a cada dia
para que eu possa abençoar. Então, coloque sobre os seus pés e vamos orar. E após a oração, nós iremos celebrar a Deus com mais um cântico. E você terá a liberdade de se aproximar do altar e dedicar a Ele o fruto de uma vida abençoada. Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo e continuará a fazer. Obrigado, Senhor, porque nós já somos abençoados pelo Senhor e queremos ter sempre esta compreensão, Deus amado, de ter um coração também abençoador em nome de Jesus, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, mais feliz é aquele que oferece do que aquele que recebe. Então nós te pedimos, dê-nos sempre condições de repartir o nosso pão com aquele que necessita. Dê-nos sempre condições de contribuir com amor e com generosidade com o nosso irmão, com a nossa irmã, com a nossa família, com a nossa parentela e também com a igreja que nós congregamos e servimos ao Senhor. Pai, se houver alguém entre nós que necessita de um milagre, de uma porta aberta, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Continue conosco, presente neste lugar, transbordando da Tua glória, da Tua graça e do Teu favor, em nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto cantamos, fique na liberdade de ser alguém abençoador e abençoado. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém. Paz do Senhor, amada igreja, que bom que você está aqui. Certamente o Senhor quer falar ao teu coração. Você crê nisso? Glória a Deus. Abra aí a tua Bíblia em Daniel 1. Nós iremos ler do versículo 3 ao versículo 17. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar.
Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes davam legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e a sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Deus. A tua palavra, ela é viva, ela é poderosa e ela é instrumento, ó Deus. Mas a tua palavra exige de nós resposta e exige de nós obediência, ó Deus. Então, que nós possamos ouvir a tua palavra e sermos fiéis a ti, ó Deus. Que nessa noite nós possamos ser transformados, ó Deus, por aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje nós iremos meditar sobre sabedoria em meio aos desafios. Você pode repetir comigo? Sabedoria em meio aos desafios. Amém. Você já parou para pensar que quando você está enfrentando algum desafio, alguma circunstância, quando você está enfrentando alguma necessidade, alguma aquietação, você vira ao Senhor e fala: Senhor, me livra dessa situação. Senhor, me tira disso. Senhor, me tira, eu não quero ficar nisso. Você já orou assim? Mas você já experimentou pedir a Deus para Ele lhe dar sabedoria, para você viver com fidelidade dentro das circunstâncias em que você vive? Será que você já orou ao Senhor para Ele te dar sabedoria, para você lidar da maneira correta com os desafios que você tem vivido? A sabedoria é o dom de Deus que guia o ser humano a viver de acordo com os princípios do Senhor. E se eu puder dizer mais, a sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. A sabedoria é viver na expectativa, é viver na perspectiva de Deus. Então, o que é olhar com os olhos de Deus para os desafios? Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós podemos de fato ver qual era o desafio que Daniel estava vivendo. Qual eram as circunstâncias que Daniel estava inserido aqui em Daniel 1. Nós vemos que ele foi levado para a Babilônia, ele estava em cativeiro na Babilônia. E aí, ele foi tirado da sua cultura, ele foi tirado dos seus costumes, ele foi tirado do seu povo.
Outro ponto que nós podemos destacar sobre o desafio e as circunstâncias que Daniel estava vivendo é que ele passaria por uma espécie de treinamento durante 3 anos. E que depois desses 3 anos, ele serviria ao rei, junto com os outros jovens. Uma outra situação do desafio que Daniel estava vivendo é que foi oferecido a esses jovens alimentos, manjares do rei. E foi oferecido também o vinho, a bebida que era servida ao rei. E aqui a gente tem um ponto, porque a comida que era oferecida ao rei, o vinho que era oferecido ao rei, eles eram oferecidos aos deuses da Babilônia. E a verdade é que quando nós olhamos então para essa situação de Daniel, quando a gente vê com os nossos olhos naturais, não tem saída, não é verdade? Qual é a saída que Daniel poderia buscar? O que Daniel poderia fazer? E aí a gente começa a perceber que a única saída é ceder, não é verdade? E aí, a única saída para Daniel é ceder, a gente pensa. E muitas vezes é o que justamente nós fazemos, em meio às nossas adversidades, em meio aos nossos desafios. Muitas das vezes, nós decidimos ceder. Nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo, nós olhamos para a situação que nós estamos inseridos, e nós queremos ceder, e não nos mantermos fiéis ao Senhor. Mas a primeira verdade do Senhor nessa noite, para o seu coração, é que a sabedoria não é necessariamente você sair do desafio, mas saber ser fiel dentro dele. A Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria, que o início da sabedoria, lá em Provérbios vai dizer que é o temor a Deus. E o temor a Deus é exatamente o sentimento que nutre o nosso coração. E quer que nós, ao longo da nossa vida, a gente honre, a gente exalte, a gente louve o nome do Senhor. É o que nutre o nosso coração para nós nos deleitarmos no Senhor, para nós glorificarmos o Senhor. Porque nós entendemos que Ele é a razão das nossas vidas. Então, a sabedoria, ela vai te conduzir, independente da situação em que você esteja vivendo, independente das circunstâncias, ela vai te conduzir a ser fiel ao Senhor. Então, a forma como você vai olhar para os desafios vai ser diferente. Porque aí sim você vai olhar para tal circunstâncias com o olhar do Senhor. E quando nós olhamos para as circunstâncias com o olhar do Senhor, nós entendemos que nada é impossível para o Senhor. Amém? A sabedoria em meio aos desafios é o que gera em nós o desejo de servir o nosso Senhor a cada dia, a cada circunstância, a cada desafio. E é ela também que vai nos livrar da desobediência. É ela que vai nos livrar das transgressões. É ela que vai nos livrar da imaturidade. Então, eu preciso te dizer que os desafios virão. Todos os dias os desafios virão. Mas nós devemos permanecer no Senhor. Amém? E algo que eu preciso te dizer é que o Senhor, Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Mas o Senhor caminhou com eles dentro da fornalha. E às vezes a gente pode dizer, ai Senhor, mas a fornalha está 7 vezes mais quente. Ai Senhor, mas essa situação é complicada, não tem saída. Ai Senhor, mas eu não consigo ver alternativa.
Mas Nabucodonosor pergunta: não foram 3 homens que nós colocamos dentro da fornalha? Por que agora eu estou vendo o 4º homem andando com eles pelo fogo? O que eu estou querendo te dizer é que não importa aquilo que você tem vivido, não importa as aflições do teu coração, não importa as inquietudes da tua alma, o que importa é que o Senhor caminha com você. É isso que importa, que o Senhor caminha conosco diariamente. E aqui nós podemos destacar mais um ponto. A sabedoria nos tempos difíceis é agir com estratégia e não com arrogância. Se a gente for procurar em algum momento aqui do capítulo 1, que Daniel tenha gritado, que Daniel tenha afrontado, ou que Daniel tenha batido o pé, ou que Daniel tenha feito birra ou enganado, a gente não acha. Porque a sabedoria nos leva a estratégias. A sabedoria nos leva a ser guiados pelo Senhor. Mas o que nós vemos é que Daniel, ele propôs com sabedoria a Deus. E Deus deu graça diante dos chefes dos eunucos. Então, sabedoria é a gente ser guiado pelo Senhor. É quando o Senhor nos dá estratégias para que a gente, de fato, viva diante das circunstâncias, confiando nele. A Bíblia vai dizer também que os 3 homens, eles saíram da fornalha. E quando eles saíram, o rei viu que não tinha poder algum sobre os corpos deles, que o fogo não tinha poder nenhum sobre eles, que nenhum cabelo da cabeça deles tinha sido queimado. Ou seja, a situação que você tem vivido, as aflições que você tem vivido, não tem poder sobre você. Porque quem tem poder sobre você é o Senhor. Quem tem poder sobre nós é o Senhor, é somente Ele. E é por isso que Ele te dará estratégias. E é por isso que Ele te entregará saídas. E é por isso que Ele te dará respostas. Porque Ele sim que tem um poder sobre nós. E então, quando Daniel decide não se contaminar, Deus fez com que os chefes dos eunucos fossem bondosos com Daniel. Foi quando ele decidiu não se contaminar que o Senhor derramou que o Senhor derramou graça e permitiu que os chefes fossem bondosos com Daniel. Mas isso a partir de uma decisão de não se contaminar. A sabedoria, então, é entender que, diante das circunstâncias, diante das necessidades, nós precisamos honrar ao Senhor. Nós precisamos glorificar ao Senhor. Porque é Ele que nos dará respostas. É Ele que nos dará saídas. E muitas das vezes o que a gente quer fazer nesses momentos é de fato bater o pé, não é verdade? A gente quer bater o pé, a gente quer gritar, a gente quer sair correndo, arrancar a toalha da mesa, a gente quer fazer tudo. Mas a sabedoria do Senhor nos dá estratégias para viver da maneira correta durante os desafios. Então nós precisamos entender que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está conosco, independente do que nós temos passado. Daniel, ele decidiu não se contaminar. Então, ele propôs que durante 10 dias, ele se alimentaria somente de legumes e água.
E no fim desses dias, ele seria comparado com os outros jovens que se alimentaram dos manjares e da bebida do rei. E aí, a gente pode dizer, nossa, mas que besteira, era só uma comida. Uai, gente, é só uma comidinha, qual o problema? Mas Daniel decidiu não se alimentar dos manjares e nem da bebida do rei. E aos olhos do humanos, de fato, a gente acha que por ser uma coisa tão pequena, é irrelevante, é pequeno, não tem problema, só agora. Mas os olhos espirituais era uma escolha de fidelidade. Aos olhos espirituais, a decisão de Daniel foi uma escolha, uma decisão de ser fiel ao Senhor. Então nós precisamos decidir ser fiel ao Senhor. Nós precisamos a cada dia escolher ser fiel ao Senhor. É isso que nós precisamos. Porque muitas vezes o que nós queremos é ceder. Porque querendo ou não, é a maneira mais fácil. É mais fácil para a gente ceder do que enfrentar. Porque a gente tende a subestimar certas atitudes ou decisões. Às vezes a gente acha que aquilo dali é pequeno demais. Ah, não vou dar importância àquilo não. E aí a gente começa a procurar saídas no meio dos desafios. No meio dos desafios que nós enfrentamos, das circunstâncias que nós estamos inseridos, nós começamos a procurar saídas rápidas, respostas rápidas. Mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos agir conforme o Senhor nos pede para agir. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. É isso que nós precisamos. E mais um ponto importantíssimo que o Senhor quer falar aos nossos corações é que a sabedoria é escolher o que agrada a Deus, mesmo quando algo parece ser pequeno demais, mesmo quando algo parece ser irrelevante. O que nós precisamos escolher, independente da situação, é o Senhor. E a verdade é que a obediência, ela não se mede pelo tamanho do desafio, mas pela disposição em fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos a cada dia sermos obedientes ao Senhor, seguirmos a Tua palavra e sermos fiéis até o fim, independente do que nós temos vivido. O que o Senhor quer de nós é a escolha de ser fiel, é a escolha de sermos obedientes, de confiar no Senhor. A verdadeira sabedoria, ela se revela nas pequenas decisões. A verdadeira sabedoria, ela se revela nas pequenas decisões. É quando nós dizemos não ao que desagrada a Deus, mesmo quando ninguém está vendo. É quando escolher o caminho difícil, é quando nós escolhemos o caminho difícil, mesmo que esse é o que agrada a Deus. A cada dia, várias rotas fáceis são apresentadas a nós. Todos os dias. Rotas fáceis são apresentadas a nós. E muitas vezes a Babilônia, de fato, ela tem tentado nos seduzir, assim como tentou Daniel. Diariamente. Ela tenta nos seduzir, nos entregando o melhor vinho, a melhor comida. É isso que a Babilônia faz. Mas a sabedoria do Senhor,
nos leva a escolhas que honram a Ele. A sabedoria do Senhor nos leva a caminhos que revelam a Ele. A sabedoria do Senhor nos leva a ter atitudes que contemplam a Ele. Amém? E para finalizar, a sabedoria terrena é egoísta. A sabedoria terrena, ela é invejosa. Ela é confusa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela nos leva até Ele. Lá em Colossenses 2:3 vai dizer que é em Cristo que estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, Paulo vai revelar que em Cristo é o depósito de toda a sabedoria. E é por isso que nós devemos buscar Ele diariamente. E é por isso que diariamente nós devemos nos dedicar a Ele, porque é nele que está a sabedoria. No fim dos 10 dias, a aparência de Daniel e de seus amigos eram melhor do que aqueles que se alimentaram dos manjares e da bebida do rei. Ou seja, o Senhor foi misericordioso e respondeu à fidelidade deles. O Senhor nos responde. O Senhor nos dá estratégias. O Senhor nos dá saídas. O Senhor nos dá respostas. Mas nós precisamos buscá-lo diariamente. Diariamente nós precisamos buscar ao Senhor. Lá em Provérbios 2 vai dizer: para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. É do Senhor que vem a sabedoria. É do Senhor que vem a sabedoria. Toda a sabedoria está em Cristo. E a palavra diz que nós devemos buscar. Nós devemos buscar por ela. A sabedoria é mais valiosa que as riquezas. É mais valiosa do que qualquer riqueza. E nós devemos buscar. Lá em Tiago vai dizer, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça. Porque o Senhor dá deliberadamente. Então nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria. E Deus não nega a sabedoria. Deus dá a quem pede com sinceridade. Porque a sabedoria está nele. Salomão, ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido uma vida longa, ele poderia ter pedido bens materiais, ele poderia ter pedido conforto, ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas o que ele pediu foi sabedoria. E nós também podemos pedir ao Senhor sabedoria. E o que Deus fez com o pedido de Salomão? Eis que eu te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti não houve outro. Então o Senhor respondeu o pedido de Salomão. E o Senhor responde os nossos pedidos. Assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão, o Senhor também nos entrega a sabedoria. Mas nós devemos pedir, nós devemos buscar. E não é sobre ser grande,
ou ser rei, mas é sobre reconhecer que nós não sabemos lidar com a vida sem a direção de Deus. É sobre saber que nós não sabemos lidar com os desafios, nós não sabemos lidar com as aflições, nós não sabemos lidar com as inquietações da alma, nós não sabemos lidar com os conflitos sem a direção de Deus. Mais do que isso, então nós precisamos reconhecer a necessidade. E esse culto de oração, nós iremos pedir ao Senhor sabedoria. Independente daquilo que nós temos vivido, independente daquilo que nós temos passado, o Senhor caminha conosco, o Senhor está conosco, e nós devemos honrar ao Senhor. Então nós devemos pedir ao Senhor sabedoria. E neste culto de oração, que nós possamos inclinar a nossa cabeça, que nós possamos orar ao Senhor pedindo sabedoria para lidarmos com a vida e com os desafios. Amém? Você quer sabedoria? Você deseja sabedoria que vem do Senhor? Não é qualquer sabedoria. Não é a sabedoria terrena que é invejosa, que é enganosa, mas é a sabedoria que vem do Senhor e que nos leva até Ele. Essa sabedoria que nós temos que buscar. Amém? Que nós possamos neste momento levantar nos nossos lugares e que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria. Que nós possamos dizer: Senhor, nós queremos a sabedoria que vem do Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, se esse é o desejo do teu coração, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Se esse é o desejo da sua alma, peça ao Senhor. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria, porque Ele dá a quem pede. Amém? Saia do seu lugar, venha orar aqui no altar. Em nome de Jesus, vamos orar aqui no altar do Senhor. Amém. Talvez você esteja diante de desafios, diante de crises, diante de dores, diante de confusões internas. Talvez você esteja querendo resolver tudo com a força do braço. Talvez você esteja querendo resolver com a lógica humana. Talvez você esteja querendo resolver do seu jeito. E Deus só está esperando Senhor, me dê sabedoria. Que nós possamos pedir neste momento sabedoria ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta.
desperta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sabe, Deus, nós estamos aqui, ó Deus, no altar do Senhor. Estamos aqui para reconhecer, ó Deus, que aquilo que nós precisamos, mais do que qualquer resposta, mais do que qualquer direção, o que nós precisamos é da sabedoria, ó Deus. E não é a sabedoria que o mundo oferece, é a sabedoria que vem do Senhor, ó Deus. É a sabedoria que está em Ti, ó Deus. É aquela sabedoria que lá em Provérbios diz que nos livra do caminho do mal, nos livra das palavras perversas. É aquela sabedoria que Salmos diz que nos livra do caminho da tentação. Nós queremos aquela sabedoria, ó Deus, que nos guia a cada dia, ó Deus, que nos guia diante de qualquer circunstância. Pai, o que nós queremos em meio a esse desafio que nós estamos enfrentando, o que nós queremos em meio a essa pressão que nós estamos enfrentando, o que nós queremos em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, o que nós queremos, ó Deus, é o Senhor, ó Pai. É que o Senhor nos guie conforme a Tua vontade, ó Deus. Porque nós queremos, acima de tudo, sermos obedientes e fiéis à Tua palavra. O que nós queremos, independente de tudo, é seguir os Seus princípios, é viver na Tua verdade. Os que nós queremos é ter o coração rendido ao Senhor, ó Deus. Nós queremos olhar para a vida com os Teus olhos. Com os Teus olhos. Nós queremos viver a vida na perspectiva do Senhor, ó Deus. Porque aí, ó Deus, nós não seremos seduzidos pela Babilônia. Nós não seremos seduzidos pelos desejos desse mundo. Nós não seremos seduzidos por aquilo que o mundo nos oferece. Mas nós seremos cheios do Senhor, ó Deus. O que nós queremos é sermos sábios. O que nós queremos é ser fiel ao Senhor até o fim, ó Deus. Então nós estamos aqui para Te pedir sabedoria, ó Deus. Dai-nos, ó Pai, sabedoria para enfrentar, ó Deus, as circunstâncias, para sermos fiéis ao Senhor até o fim, ó Deus. É isso que nós Te pedimos, ó Deus. Nos ensine a Te buscar. Nos ensine a clamar por Ti, ó Deus. E nos ensine a caminhar conforme a Tua vontade, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Pode ficar aqui na frente mesmo, nós vamos encerrar com clamor. Nós precisamos de sabedoria. Que o Pai nos dê sabedoria como filhos, como marido, esposa, como servo e serva do Senhor. Que Ele nos dê sabedoria. 99,9% dos problemas que a gente cria é por falta de sabedoria.
Então que Deus nos dê essa sabedoria. Sabedoria não é acúmulo de conhecimento, mas saber praticar aquilo que se aprende. Então que você busque todos os dias por essa sabedoria do alto, em nome de Jesus, amém? Você tem um sonho? Você tem uma necessidade? Você tem um problema? Você tem um desafio? Uma dificuldade? Vamos apresentar a Deus agora em oração. Vamos fazer aqui um momento de clamor para encerrar o nosso culto Pacto de Fé. Então abra sua boca e comece a orar. Talvez é uma questão de saúde, talvez é um aperto financeiro, talvez é um milagre, é um sobrenatural que você está precisando. Peça a Deus nessa noite, peça a Deus com fé, peça a Deus com fervor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós colocamos no teu altar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais, as nossas dificuldades. Nós colocamos nas tuas mãos, porque no Senhor a resposta, no Senhor a solução, no Senhor a direção, no Senhor a norte, no Senhor a misericórdia, no Senhor a bondade, longanimidade, no Senhor a paz, no Senhor a refrigério, no Senhor a porta se abre, aquelas que não são do Senhor se fecham. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a nossa causa, nós apresentamos diante do Senhor as nossas limitações, as nossas dificuldades, aquilo que tem nos afligido, nos assolado, que é necessário agir do Senhor. Deus, onde a nossa mão não consegue alcançar, a tua alcança. Ó Deus, onde nós não conseguimos ir, ó Deus, o poder da nossa oração alcança. Então Deus, abra o céu sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, vá liberando cura, vá liberando, Pai, milagre, vá restaurando a vida, a fé, a sorte do teu filho, da tua filha, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, cada família desta igreja, abençoe, Senhor, cada lar, abençoe cada casal, abençoe cada filho, abençoe cada filha, em nome do Senhor Jesus. Abençoe aqueles que são aposentados, abençoe os que são profissionais liberal, autônomos, empresários. Meu Pai, abra as comportas do céu e derrama das tuas bênçãos sobre a vida de cada servo e de cada serva do Senhor, em nome de Jesus. Pai, onde precisa de libertação, o Senhor é poderoso para quebrar as cadeias e para despedaçar todos os grilhões. Nós clamamos por aquele que precisa, Pai, desta libertação nesta noite, em nome de Jesus. Vá ao encontro de cada vida, Pai, vá reinando em cada coração, vá fazendo a tua obra de maneira gloriosa, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Vá renovando, vá restaurando, vá vivificando, vá, meu Deus, incendiando cada coração e nos dando a cada dia mais a compreensão clara e lúcida das tuas revelações, dos teus ensinos para o nosso coração, e que possamos colocar tudo em prática, em nome de Jesus, e caminhar com fidelidade diante daquele que pode todas as coisas, daquele que pode infinitamente mais fazer e realizar, muito além daquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu agir na nossa vida e na nossa causa, porque agindo o Senhor, ninguém jamais poderá impedir. Nós colocamos no teu trono de graça, Deus Todo-Poderoso, a liderança desta igreja, nós colocamos os membros desta igreja, nós colocamos no teu trono de graça os projetos desta igreja, e pedimos ao Senhor, abra o céu, nos conduza, Pai,
de maneira vitoriosa. Toma nas tuas mãos, Pai, o nosso final de semana, a alvorada, o nosso culto pela manhã, a ceia do Senhor, que tudo seja regado com graça, com bondade, com favor, com misericórdia, em nome de Jesus, e que haja uma fusão entre o céu e este lugar, de tal maneira que a tua vida flua, a tua graça flua de maneira especial. Tira toda dificuldade, remova todos os obstáculos, Pai. É o que nós oramos, colocando tudo no teu altar, na certeza de que nós estamos diante de um Deus vivo, poderoso, para fazer mais e mais a cada dia, conforme o seu querer e o seu realizar, que opera em nós. Oramos assim e tudo entregamos no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmão, já vamos ministrar a bênção, mas lembre-se domingo, se você pode estar conosco, de colocar lá na enquete, o seu parecer, que é muito importante para a nossa organização dos trabalhos, tá bom? Mobilize outras pessoas para estar conosco e juntos vamos marcar essa cidade com fé, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, concluindo o nosso culto e recebendo a bênção. Pai, muito obrigado por esta noite, por tudo que nós vimos e ouvimos, pelas canções que tivemos condições de entoar ao teu coração, em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, pela tua palavra que foi liberada com graça, unção e sabedoria aos nossos corações. Sairemos daqui mais sábios e com este entendimento de andar em fidelidade e não se contaminar. Meu Pai, nós apresentamos ao Senhor os hospitais de Colatina, onde nós iremos entoar cânticos no domingo pela manhã. Pai, que o Senhor esteja entronizado em cada louvor, de tal maneira que cada voz possa ecoar dentro de cada quarto, e não só dentro de cada quarto dos hospitais, mas nos corações que estarão ali, ó Deus, ouvindo a palavra cantada, ó Deus, e que o Senhor libere cura, milagre, restauração sobre cada vida, em nome de Jesus. Abençoe a cidade de Colatina, por onde quer que esta igreja passar, ó Deus amado, em procissão, ó Deus amado, que o céu se abra, que o Senhor abençoe, que o Senhor mova, Pai, que não haja nenhuma intercorrência, que o Senhor esteja no cuidado de cada detalhe, e que através da tua igreja, esta cidade seja abençoada com a bênção da salvação, com a bênção da ressurreição e da vida eterna, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, é o que nós oramos agradecidos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que a graça redentora e santificadora do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, seja com todos nós. Deus bendito e nos abençoe, assim como também todo Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Abrace quantos você puder e diga assim: que bom que você veio orar.